Muito bem-vindos à nossa segunda aula de cálculo numérico. Nessa aula nós vamos tratar da solução numérica, vamos começar a tratar da solução numérica das equações não lineares e transcendentais. Muito bem, primeiro vamos estabelecer uma diferença entre o que seja uma equação linear, uma equação não linear e uma equação transcendental. Muito bem. Então, quando eu tenho que resolver uma equação, eu preciso antes estabelecer qual é o método que eu vou usar para a solução dessa equação, e para isso eu preciso classificar essa equação em linear, não linear ou transcendental. O primeiro passo, então, é identificar a incógnita. Vamos ver ali no exemplo 5 em Romanos, que eu tenho uma equação arcotangente x mais x ao quadrado menos 4 igual a zero, e é claro que a nossa incógnita é x. Então, o segundo passo é identificar que operações são executadas sobre essa incógnita. Nesse exemplo, eu extraio o arco tangente de x, elevo x ao quadrado. Então, se a única operação executada sobre a incógnita for elevar essa incógnita à primeira potência, eu digo que essa equação é linear, que é o que acontece no primeiro exemplo. 3x menos 8 igual a zero, eu só executo uma única operação sobre x, que é elevar esse x à primeira potência. Então, por isso, essa equação é linear. Se assemelha à equação, a uma equação do primeiro... Aliás, é igual a uma equação do primeiro grau, que representa a equação de uma reta. Portanto, ela é chamada de equação linear. Se eu executar qualquer outra operação sobre x ou sobre a incógnita, eu vou dizer que essa equação vai ser não linear. É o que acontece, portanto, com os exemplos 2, 3, 4, 5 e 6 do slide. Muito bem. Só que algumas dessas equações não lineares eu consigo ver claramente que possuem solução algébrica, como é o caso dos exemplos 2 e 3. O exemplo 2 é uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Eu aplico a fórmula de Bhaskara e descubro que x pode ser igual a menos 4 ou menos 1. Ambos os valores zeram essa equação, portanto, são solução dela. O terceiro exemplo, 2 elevado a x menos 8 igual a zero, implica 2 elevado a x igual a 2 ao cubo, x igual a 3. Portanto, os exemplos 2 e 3 possuem solução algébrica. Então, alguns desses exemplos extras, o 5, o 6 e etc., não possuem solução algébrica conhecida. Portanto, essas equações vão receber o nome de equações transcendentais, que são as equações não lineares que não possuem solução algébrica. Muito bem, então agora a gente já sabe o que é uma equação linear, o que é uma equação não linear, o que é uma equação transcendental. Dentre as equações não lineares, algumas equações são transcendentais. Muito bem. Então, nessa primeira unidade, nós vamos estudar a solução numérica de equações não lineares e transcendentais, os métodos de solução de sistemas de equações lineares, alguns deles vocês já viram na disciplina Álgebra Linear, vão ver outros aqui, e por último a solução numérica de sistemas de equações não lineares. Muito bem, então vamos começar a introduzir o nosso primeiro assunto, que é a solução numérica de equações não lineares e transcendentais. E neste momento estamos se preocupando apenas com as raízes
reais. Mais adiante vamos abordar métodos para determinação das raízes imaginárias. Muito bem. Então, para resolver uma equação transcendental, primeiro passo, proceder ao isolamento das raízes, ou seja, estabelecer entre dois números que aquela raiz se encontra entre aqueles dois números. Por exemplo, se uma função tem 3 raízes reais, uma pode estar entre menos 5 e menos 4, uma outra entre 0 e 1 e uma outra entre 3 e 4, por exemplo. Então eu isolei as 3 raízes da equação, tá certo? Então isso se chama isolar a raiz, para que depois eu possa refinar e encontrar a posição exata onde se encontra a raiz depois de feito isso, né? No nosso curso, nós vamos nos habituar a usar sempre intervalos de busca unitários, ou seja, formado por dois números inteiros consecutivos, portanto, de tamanho igual a 1. Como eu falei, entre menos 5 e menos 4, o tamanho desse intervalo de busca é unitário. Entre 0 e 1, o tamanho desse intervalo de busca é unitário, porque é formado por dois números inteiros consecutivos. Assim como o intervalo entre 3 e 4 também é um intervalo unitário formado por dois números inteiros consecutivos. É assim que nós vamos trabalhar. Então, para proceder ao isolamento, nós vamos nos basear num teorema que diz que se f de x é uma função contínua no intervalo fechado AB e o produto de f de A vezes f de B for menor do que zero, ou seja, for negativo, então existe pelo menos uma raiz da equação f de x igual a zero neste intervalo AB. Então observe, vamos fazer aqui dois pequenos gráficos para mostrar isso. Esse primeiro gráfico aqui, onde nós temos aqui o intervalo A, B. Observe que f de A é negativo, f de B é positivo, portanto, f de A vezes f de B é menor do que zero, e eu tenho, de fato, uma raiz aqui entre A e B. Mas eu posso ter mais de uma raiz nesse intervalo, né? Eu posso ter algo assim, certo? Então, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho uma raiz, duas raízes, 3 raízes no intervalo AB. Tá certo? Então, pelo menos uma raiz existe no intervalo AB, desde que f de A vezes f de B seja negativo. Ok? Muito bem. Então, uma análise preliminar que nos reforça a existência de raízes é olhar o limite à esquerda e à direita do domínio de definição e reforçar isso com a análise do sinal de f de zero. Então vamos ver aqui alguns exemplos. x ln de x menos 10 igual a zero é uma função crescente. Eu vejo que o domínio é R mais asterisco. Vejo que f de 1 é menos 10. Portanto, existe necessariamente uma raiz depois de x igual a 1. Ainda mais porque o limite, quando x tende a infinito, de f de x é mais infinito. Então, eu vou dar valores a x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou calcular f de x e vou ver que, de fato, aqui, entre 5 e 6, há uma raiz, porque ocorre uma mudança de sinal de f de x aqui. Ou seja, f de 5 é negativo e f de 6 é positivo. Portanto, há uma raiz entre 5 e 6. Coisa que é mostrada aqui nesse trecho do gráfico. Vamos ver então agora esse segundo exemplo.
arco tangente de x mais x ao quadrado menos 4 igual a zero. O limite quando x tende a menos infinito é mais infinito. O limite quando x tende a mais infinito de f é mais infinito. E f de zero é igual a menos 4. Então eu chego à conclusão de que existe pelo menos duas raízes nesse intervalo. O que eu posso reforçar se eu fizer aqui, por exemplo, confrontar aqui, por exemplo, o gráfico da função arco tangente, que é alguma coisa assim, com o gráfico de 4 menos x ao quadrado. E eu vou ver que, de fato, há uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, eu começo aqui atribuindo valores a x entre menos 6 e 6, por exemplo, e vejo que há uma mudança de sinal entre menos 4 e menos 2, e outra mudança de sinal entre 0 e 2. Observo que este intervalo de busca e este intervalo de busca não nos serviriam numa prova, por exemplo, porque nós vamos trabalhar com intervalos unitários, certo? Então eu vou fazer intervalos unitários de variação. Por exemplo, aqui eu vejo que existe uma raiz e aqui existe outra raiz, né? Aparentemente essa raiz está entre 1 e 2. E essa está entre menos 3 e menos 2. Tá certo? Então, esses sim que são intervalos unitários formados por dois números inteiros consecutivos me servem. Não significa que eu não possa usar esse intervalo para depois restringir ao intervalo unitário. Usar que intervalo, professor? Esse aqui que eu formei neste exemplo aqui, onde está essa tabela. Tá certo? Vejamos então agora o nosso terceiro exemplo. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 20 igual a zero. Vejo que o limite quando x tende a menos infinito é menos infinito. O limite quando x tende a infinito é mais infinito. E confirmo através dessa tabela que de fato existe uma raiz positiva entre 2 e 4, que existe variação do sinal de f de x entre esses dois valores. E isso é corroborado aqui no gráfico, mostrando que o intervalo unitário é entre 2 e 3. A gente vai ver agora o critério de parada e em seguida como tratar, como ter uma compreensão melhor sobre as raízes das equações polinomiais. Muito bem. Então, uma vez que eu tenho o meu intervalo de busca, eu vou agora me preocupar de refinar a posição dessa raiz, né? Então, o meu critério, se eu vou refinar, eu vou estabelecer um método iterativo de busca. Não confundir iterativo com interativo, né? Estão aqui as duas palavras, iterativo com interativo. São duas coisas diferentes. Interativo significa que interage, portanto, não é isso que eu estou falando. Iterativo vem do latim, porque iter em latim significa caminho. Então, o método iterativo é um método que repete uma metodologia várias vezes consecutivas. Então, isso aqui denota repetição, e é o que a gente vai fazer. Certo? Então, trata-se de método iterativo. Ok? Então, o critério de parada vai ser que o erro cometido seja inferior a um limite que eu estabeleci previamente. Então, o erro absoluto ele poderia ser medido de duas formas diferentes. Entre a aproximação e o valor exato da raiz, ou entre
ou o valor absoluto do cálculo da equação para a aproximação, que vai me dar um resto. Se eu não tiver sobre a solução, eu vou avaliar f de x fora da solução e vou obter um resto, tá certo? E a gente vai ver aqui que nós vamos usar o critério estabelecido pelo erro absoluto formado entre duas aproximações consecutivas da raiz. Eu começo com uma aproximação inicial, x0, e depois começo a fazer a busca e vão sendo geradas aproximações sucessivas x1, x2, x3, x4, etc. Né? Então, na minha segunda iteração, por exemplo, eu obtenho o valor de x2, que é a segunda aproximação da raiz, e eu vou medir esse erro absoluto por x2 menos x1. x2 a aproximação atual e x1 a aproximação anterior, da iteração anterior, que é o que está sendo mostrado nessa fórmula aqui. Tá certo? Muito bem. E o erro relativo é o erro absoluto dividido pela minha aproximação atual. Se eu quiser um erro percentual relativo, a fórmula é essa. Se eu quiser um erro decimal, a fórmula é essa. Lembrando que se eu tenho um erro de 1%, equivale a um erro decimal de 0,01. Ok? E vamos ver agora então as equações polinomiais. Ok? As equações polinomiais têm um especial interesse porque elas ocorrem bastante na matemática, na física e na engenharia, em múltiplas ocorrências. O polinômio é muito usado em todas essas áreas. Então vamos ver, não vamos entrar em detalhes aqui, senão essa aula fica muito comprida, mas vamos ver as regras e teoremas de interesse. A primeira regra é a regra dos sinais de Descartes. Então, dado um polinômio com coeficientes reais, o número de zeros reais positivos, que eu vou chamar de P, desse polinômio, não vai exceder o número de variações de sinal dos coeficientes, V. Então, o número V, número de variações, menos P, é inteiro, é par e é não negativo. Para eu localizar, para eu saber o número máximo de raízes negativas, eu tomo o polinômio P de menos x e aplico a mesma regra de raízes positivas. Já vamos ver exemplos adiante. O segundo teorema diz que se P de x é um polinômio com coeficientes AK, A0, A1, A2, até AN, então P de x tem pelo menos um zero no interior do círculo com centro na origem e raio igual ao mínimo entre esses dois números, R1, n vezes o módulo de A0 sobre A1, Rn, raiz enésima do módulo formado pela fração A0 sobre AN. Muito bem. Esse teorema nós não vamos usar ele por enquanto, mas vamos usar o que vem logo abaixo. Se P de x é o polinômio A0 mais A1x mais A2x2 até a nxn, e se R for o resultado da conta 1 mais o máximo de 0 até n-1 dos coeficientes, AK sobre a n, então cada zero de P de x, ou seja, todos os zeros do polinômio, se encontram na região circular definida pelo módulo de x menor ou igual a R. Lembrando que se x for real, x é igual a R.
o módulo de x é r. Ou seja, se a raiz é menos 5, o módulo de menos 5 é 5. Mas, se for um número imaginário, complexo, desculpe, então vai ser formado pela raiz quadrada. Se o número for a mais ou menos bi, o módulo disso é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Então, esse círculo representa no eixo horizontal a parte real do número complexo e no eixo vertical a parte imaginária do número complexo. Ok? Então, por enquanto, como eu falei, como o nosso interesse é nas raízes reais, nós vamos usar o primeiro e o último dos nossos teoremas que foram vistos. Então eu tenho aí o polinômio do quarto grau, x à quarta, menos 2x2, menos 16x, menos 15, igual a zero. Então, quantas vezes o sinal desses coeficientes que estão arrumados em ordem decrescente, quantas vezes varia o sinal desses coeficientes? Apenas uma, porque é mais 1 vezes x à quarta, menos 2 vezes x ao quadrado. Variou aí, depois não variou mais. Então, V, o número de variações de sinal, é igual a 1. Agora, se V menos P é inteiro, par e positivo, V menos P só pode ser zero, porque P não supera o número de variações. Então, V menos P só pode ser zero. Então, eu tenho apenas uma, se V menos P é zero, eu tenho uma única raiz positiva. Para eu observar o número de raízes negativas, eu vou fazer P de menos x. Então, x à quarta, menos x elevado à quarta dá x à quarta, menos x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, portanto, eu tenho x à quarta menos 2x ao quadrado, menos x multiplicado por menos 16 vai dar mais 16 e o menos 15 não se altera. Então, eu tenho uma variação de sinal, duas variações de sinal, três variações de sinal, portanto, V é igual a 3. E V menos N é inteiro, par e positivo. Então, V menos N pode ser 0 e V menos N pode ser 2. Professor, por que V menos N não pode ser 4? Porque eu não tenho, o N não pode superar o número de variações, certo? Então, eu tenho N igual a 3 ou N igual a 1, um número de raízes negativas, tá certo? Eu aplico agora a regra do lugar geométrico das raízes. O módulo máximo dos coeficientes de índice inferior a 4 é A1 igual a 16. Portanto, o raio do círculo é 1 mais 16 sobre 1, porque A4 é igual a 1, é igual a 17. Então, as raízes reais encontram-se entre menos 17 e mais 17, enquanto que as complexas vão estar dentro do círculo de raio 17. Aqui eu faço isolamento e vejo que existe apenas duas variações de sinal entre menos 5 e 0 e entre 0 e 5. Ok? Então, eu lembro a vocês que a sala estará aberta para que vocês tirem dúvida. Eu vou procurar abrir a sala mais de uma vez, fora das nossas aulas síncronas, e vocês vão poder tirar as dúvidas comigo posteriormente. Ok?